No dia 17 de julho de 1883, às 2h30 da manhã, o vigia do cemitério de Belizer, que morava em um pequeno pavilhão nos fundos do Campo dos Mortos, foi despertado pelos latidos de seu cachorro, que estava trancado na cozinha. Ao ouvir os latidos, correu imediatamente e viu que o animal farejava na soleira da porta, latindo furiosamente, como se algum vagabundo rondasse a vivenda. O vigia Vincent pegou a escopeta e saiu, cautelosamente. O cachorro correu em direção à Alameda do General Bonnet e parou junto ao mausoléu da senhora Townlows. Cuidadosamente, o vigia avançou. Vislumbrou um débil lume ao lado da alameda, esgueirou-se entre os túmulos e presenciou um abominável ato de profanação. Um homem havia desenterrado o cadáver de uma jovem mulher sepultada no dia anterior e a arrastava para fora da sepultura. Uma pequena lanterna que estava em cima de um monte de terra iluminava aquela cena repugnante. O vigia atirou-se ferozmente sobre o desgraçado, dominando-o, prendeu-lhe as mãos e o conduziu até a delegacia. O homem era um jovem advogado da cidade, rico e de boa reputação, que se chamava Corbatale. Foi julgado. O Ministério Público rememorou os monstruosos atos do sargento Bertrand, aludindo ao auditório. Um frenesi de indignação percorreu a multidão. Quando o promotor de justiça se sentou, eclodiram gritos carregados de fúria, ódio e qualquer tipo de sentimento negativo. O presidente da corte teve uma imensa dificuldade em restabelecer o silêncio. Depois disso, perguntou ao acusado o que ele teria a dizer em sua defesa. O suspeito dispensou os serviços advocatícios. Era um jovem belo como nunca se tinha visto antes. Alto, moreno, de feições fidedignas, traços energéticos e olhar impávido. Ele não se abalou com as vaias e começou a falar com a voz um tanto rouca, a princípio baixa, mas que tomou corpo gradativamente. Em sua defesa, ele disse que a mulher cuja tumba fora profanada era sua amante, e ele a amava deveras. Ele a amava não com um amor sensual, não com simples ternura de alma e de coração, mas com um amor absoluto, completo, com uma paixão desesperada. Quando a viu pela primeira vez, sentiu uma estranha sensação. Não foi surpresa ou admiração. Não foi o que se chama de amor à primeira vista, mas um sentimento de bem-estar delicioso, como se estivesse mergulhado num banho de águas cálidas. Seus gestos o seduziram. Sua voz o fascinou. Ao olhá-la, todo o seu ser se provocava nele um prazer infinito. Também parecia que já a conhecia há muito tempo, que já a tinha visto antes. Ela parecia uma espécie de resposta a um apelo lançado pela alma do jovem rapaz. Uma resposta a esse vago apelo que se propala, continuamente lançado à esperança durante todo o percurso da vida. Quando a conheceu um pouco mais, a ideia de revê-la causava-lhe um transtorno requintado e profundo. Diz ele que o sorriso que ela esbanjava no rosto fazia com que seus olhos fossem inundados por uma frenética alegria, dando-lhe desejos de correr, de dançar, de rolar pelo chão. Não demorou até que os dois pombinhos se tornassem um casal. Ela era tudo o que ele tinha, tudo o que possuía.
o valor de sua amada era superior ao de qualquer joia. Certa noite, quando saíram para uma caminhada um pouco mais extensa ao longo do rio, a chuva os pegou de surpresa. Ambos ficaram encharcados. No dia seguinte, uma inflamação no peito foi constatada. 8 dias depois, ela faleceu. Durante as horas de agonia, o assombro e a perplexidade o impediram de discernir as coisas. Quando ela morreu, o desespero brutal o surpreendeu de tal forma que ele já não tinha pensamento, apenas chorava. Durante todas as horríveis etapas do enterro, sua dor, aguda, furiosa, era ainda uma dor de louco, uma espécie de dor palpável, um tanto física. Depois, quando ela se foi, quando já estava enterrada, seu espírito recobrou a lucidez. Então, uma ideia fixa o subjugou. Nunca mais a verei novamente. Quando se cogita sobre isso o dia inteiro, a demência exerce o seu domínio. Acompanhe comigo. Um ser que está lá, um ser único, porque em toda a extensão da Terra não existe outro que se assemelhe a ele. Esse ser vos é dado. Cria convosco esse misterioso vínculo que se chama amor. Seus olhos se assemelham mais amplos que o espaço, mais encantadores que o mundo. Esses olhos claros, onde sorri a ternura, esse ser vos ama. Quando ele vos fala, sua voz derrama uma torrente de felicidade, e de súbito esse ser desaparece. Veja bem, não apenas desaparece para vós, mas para sempre. Está morto. Compreende? Compreende essa palavra? Jamais, jamais, jamais esse ser voltará a existir. Esses olhos jamais verão novamente, jamais essa voz será ouvida, jamais uma voz semelhante entre todas as vozes humanas, jamais pronunciará da mesma forma uma só das palavras que ela pronunciava. Jamais voltará a nascer um semblante como o seu. Nunca, nunca! Guardam-se os moldes das estátuas. Conservam-se as formas que permitem reconstituir os objetos com os mesmos contornos e as mesmas cores. Mas esse corpo e essa face nunca voltarão a reaparecer sobre a terra. Entretanto, nascerão milhares de criaturas, milhões, bilhões e muito mais ainda. E entre todas as mulheres futuras, essa não voltará. É isso aí, pessoal. Essa foi a parte 1 dessa história incrível. Não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Forte abraço!